Olá, meus amados irmãos, graça e paz. Estamos aqui para dar sequência então à nossa série de pequenas devocionais a respeito da carta que Paulo escreve a Filipenses. Hoje, então, lendo o capítulo 1, os versículos 20 e 21, quando Paulo escreve assim: segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Este é um texto maravilhosíssimo, muito gostoso de se ler e pensar na esperança que havia no coração de Paulo. Hoje nós vivemos tempos de incertezas, ansiedades, depressão, excesso de preocupação quanto ao futuro, quanto ao que há de acontecer daqui em diante, como será a vida a partir de amanhã. Mas o que nós precisamos é, de fato, começar a colocar em prática a nossa fé. Afinal, nós professamos uma fé que nos remete a pensar que as coisas deste mundo são de fato passageiras e há algo muito melhor ainda para nós. O fato é que nós cremos que a morte não é o fim de todas as coisas, mas apenas o princípio de uma vida junto ao Pai. Certa vez fui indagado, ainda quando criança, o porquê muitas pessoas tinham medo da morte. A resposta que eu dei sem indagar é que muitas pessoas temem a morte por não ter conhecimento do que há de vir. Então a dúvida, a incerteza sobre o que aconteceria após a morte gera esse medo, gera esta ansiedade. Há também um grupo de pessoas que sabem o que há de vir depois da morte, mas que ainda não se renderam aos pés de Jesus Cristo e também por isso elas temem a morte. Já aqueles que creem em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador não têm o porquê temer a morte. E o que nós vemos aqui nesse texto é algo muito semelhante a isso. Paulo ele estava preso em uma situação muito delicada. No versículo 19, ele fala que estava com muita certeza de sua salvação ou de sua libertação pela oração, pois sabia que aquela igreja intercedia por ele, e também pela provisão do Espírito de Jesus Cristo. E agora ele vem dizer que a ardente expectativa dele era a esperança em nada ser envergonhado, pois sendo ele liberto ou sendo ele condenado à morte, uma coisa ele tinha certeza: da vitória por Jesus Cristo. Seja a libertação, seja a morte, isso não iria envergonhar o apóstolo. Antes, o nome de Jesus Cristo seria engrandecido através da vida dele. E no versículo 21, então, ele enfatiza isso. Portanto, para mim, viver é Cristo. Se ele fosse liberto daquela prisão, certamente o pensamento dele era: eu vou continuar testemunhando e falando de Cristo. Agora, se eu morrer, receberei a coroa da vida eterna. Meus amados irmãos, que nós possamos deixar
a nossa fé também ser praticada no nosso dia a dia. E tenhamos a esperança da vitória conquistada por Jesus Cristo sobre a cruz. Eu já citei em outra ocasião o escritor Joe Owen, quando em um título do livro ele diz: a morte da morte na morte de Cristo. Não há mais o que temer, pois a vitória já foi conquistada por Cristo na cruz. Agora nos resta crer em Jesus Cristo e na certeza da vida eterna. E que enquanto estivermos aqui, possamos proclamar o nome de Jesus Cristo, para que outros ouçam no tocante a esta maravilha e a certeza da vida eterna. Que Deus abençoe a sua vida, sua casa, sua família e toda a igreja dele espalhada pela face da terra. A ele seja dado toda a honra, toda a glória e todo o louvor pelos séculos dos séculos. Amém.